Mas então, voltando à segurança de se falar as histórias, história da propriedade, gente, da confiabilidade, da credibilidade aquilo que eu tô falando. É fato, é evidência que eu trago para minha plateia. Por isso que hoje em dia a gestão emocional ela tá tão em voga, né? A gestão emocional ou inteligência emocional. Porque é importante a gente controlar o sentimento. Insegurança não é emoção, portanto se controla. Medo é emoção que reflete num sentimento. Insegurança, e aí corporalmente a gente sente aquilo tudo, né? Perder o medo também é uma escolha, né? Eu posso escolher ou não. E eu posso dizer isso de cadeira, né? Porque além da síndrome do pânico, eu era uma criança muito medrosa. E depois que eu tive a síndrome do pânico, eu comecei a estudar sobre o medo. E eu percebi que 90% dos nossos medos são sociais, são construídos. E algumas situações na vida fazem com que a gente interrompa esse medo, como se a coragem tivesse caído do céu, né? E não é isso que acontece. Na verdade, é uma construção. Eu vou dar um exemplo para vocês de um medo que eu tinha e que interrompeu pela experiência da vida. Eu tinha pavor de escuro, muito medo de escuro, e eu fui mãe solo por 2 anos. E o meu filho, ele desenvolveu um medo de ponto de luz. Então, quando eu ia num aniversário, por exemplo, apagou a luz, parabéns, eu tinha que sair com ele, porque ele gritava de terror. Virou terror noturno, enfim. Um belo dia estava eu e ele em casa e a luz acabou. Fazemos o quê? Eu tenho medo de escuro, Guilherme tem medo de vela. Faz como? Mãe, né? Quem era adulta na história? Era eu. Então, o que que eu fiz? Eu tinha que criar alguma coisa para eu não entrar em pânico e paralisar. E também não podia acender uma vela porque ele iria entrar em pânico e seria pior. Então, rapidamente aqui, meu córtex frontal funcionou. Eu racionalizei, questionei aquele medo. Isso tudo, né, gente? Fração de segundos. E eu fui para a janela, porque na janela os carros passavam e os faróis dos carros me acalmavam. E o meu medo era tão evidente, tão conhecido, que os meus pais moravam em frente, no 10º andar. Quando acabou a luz, meu pai, coitado, desceu os 10 andares da escada, subiu os 3 andares da minha casa, porque ele na hora pensou, pronto, vai entornar o caldo. Carla tem medo de escuro, Guilherme tem medo de luz, né, de ponto de luz. Então, ali naquele momento eu resolvi. E aí eu parei de acender luz, parei de dormir de luz acesa, passei a dormir melhor, porque a luz acesa provoca produção de hormônio indevido à noite, né? Então sempre foi um combinado aí de coisas. Então os nossos medos, eles, na maioria das vezes, eles não são reais, eles estão aqui. Então, eu vou dizer uma coisa que eu gosto muito sobre o medo, que eu ouvi numa palestra, não vou dizer a autoria porque realmente eu não sei, foi numa palestra, mas que eu gostei muito, falando que o medo, ele é uma nostalgia do passado, que se preocupa do futuro, deixando de viver o presente. Então, o medo do escuro que eu tinha naquele presente, eu me preocupava de algo acontecer desconhecido no futuro, que não era real, de um medo que eu tive na infância. E o medo, não, de um escuro que eu tive na infância, que eu sei qual é, né? O que que provocou meu medo de escuro. Então eu tinha medo daquela situação da infância, porque as conexões neurais elas são feitas quando a gente vive a experiência. E se a gente não ressignifica essas conexões, a gente carrega aquela conexão inicial. Então eu estava vivendo um escuro, né, que era presente, que não tinha ameaça nenhuma, só estava eu e meu filho, mas o medo é o sistema límbico aí, o trauma funcionando de um escuro do passado que me amedrontou de fato, e eu já me preocupando do que poderia acontecer minutos depois no escuro com meu filho. E esse escuro, ele poderia não ser uma experiência do meu filho e ele pegar esse medo de mim. Pelas minhas experiências, pelas minhas reações, eu contagiá-lo, né? Eu fazer com que ele tivesse medo de escuro também. E aí o medo já não era dele. Tá vendo como é que é social, é construído?
Quantas crianças têm medo de coisas que os pais têm e aquilo foi construído, porque a criança nunca vivenciou a experiência dos pais. Assim foi comigo com o cachorro. A minha segunda filha tinha pavor de cachorro, igual a mim. Eu fui mordida, ela não. Nunca ela tinha sido ameaçada por um cachorro. Então, percebe? Então, por convivência, né? Eu sou uma pessoa importante para ela, sou mãe, então ela tinha a mesma reação de pânico que eu. E aí a gente consertou isso aí tendo um cachorrinho, né? Ganhamos um cachorrinho e que construiu esse amor todo que hoje todo mundo aqui tem pelos cachorros, né? Então percebam que as nossas inseguranças, elas precisam ser questionadas. Eu preciso saber qual é a minha ameaça real. Senão, eu entro para falar em público sem me preparar, sem me conhecer e já prevendo um futuro que não aconteceu. Fracasso, o pessoal vai dizer que eu fui ridículo, eu vou errar, eu vou cair na plataforma, minha internet vai cair, o cachorro vai latir e eu vou só elocubrando, vou ampliando. E lembrem-se o que eu falei no início. Quando eu aciono meu encefálico aqui, eu corto o raciocínio, porque eu preciso de reação instintiva e eu não posso pensar quando eu preciso reagir. E aí eu vou aumentando meu medo, aumentando minha adrenalina, aumentando meu cortisol, e aí dá branco, engasgo, tenho vício de linguagem, me mexo inadequadamente, e vem todas aquelas sensações ruins. Taquicardia, sudorese, vontade de ir ao banheiro, de desmaiar, enfim, tudo aquilo. Todas as memórias neurais que a gente tem é de uma experiência que o organismo encarou como essa é a da conexão, né? Então, a gente faz aquela conexão e carrega. Às vezes a gente tem uma reação exagerada quando adulto e nem entende por quê, mas é porque a gente está reagindo à experiência que a gente teve quando fez a conexão neural.